E a partir de agora você confere Alex Ruivo Entrevista. E o nosso entrevistado de hoje é? Meu nome é Carlos Alberto Rezende Martins. Eu tenho 51 anos. Meu signo é Câncer. Eu sou engenheiro da Marinha. Não tenho. Gosto da Marinha, do meu trabalho e de cinema. Não gosto de mal entendidos. Consertar carro. Consertar carro. A conhecer a Europa. Não sei. Estou tendo o prazer de receber o capitão de mar e guerra, o senhor Carlos Alberto Rezende Martins. Tudo bem com você? Tudo. Pode me chamar de Martins ou comandante Martins, como é chamado na Marinha normalmente os capitães de mar e guerra. Comandante, é mais fácil. Comandante Martins, ou Martim. Que prazer recebê-lo aqui em nosso estúdio para explicar um pouquinho da complexidade, ou pelo menos é o que nós achamos, né, desse projeto Aramar. E o prazer é nosso de mostrar um pouco do que a gente faz em Aramar. Qual é a grandiosidade desse projeto chamado Aramar para nós brasileiros? Aramar é uma parte de um projeto maior, que é a obtenção do submarino de propulsão nuclear da Marinha, que é almejado desde a década de 70. Esse projeto é bastante antigo. Por que a escolha de uma unidade deste projeto numa cidade tão pequena e tão distante do mar, no caso a cidade de Iperó? Bom, a Marinha tem um contato íntimo já com a USP, desde a década de 50, quando foi introduzido no Brasil a engenharia naval. Quando a Marinha começou a trabalhar, a pensar em produzir um submarino de propulsão nuclear, o centro de estudos da Marinha já era na USP. O centro tecnológico da Marinha é na USP. Então, o diretor na época, o almirante Otton, deu a seguinte ordem para os seus subordinados: procura um lugar próximo de São Paulo, num raio de mais ou menos uns 100 quilômetros, que tenha uma rocha que se aflore sobre o solo, que é ali onde vai ter o futuro reator onde vai ter o reator do submarino. Ali vai ter um protótipo em terra da propulsão do submarino. E aí foi procurado. Seguiu-se as cadeias montanhosas e viu naquela região um afloramento de terra, de pedra, de rocha, que depois foi pesquisado e viu que é uma rocha de Taçã, uma rocha com mais de 100 metros de profundidade íntegra, e viu-se que aquele terreno era um terreno que já era do governo. Então, foi fácil. O terreno inicialmente era do Ministério da Agricultura, passou para o Ministério da Marinha na época. E aí foi criado Aramar naquela região. As pessoas falam que vai ser construído o submarino em Iperó. Não, e aí não vai ser, fica o ditado de que esse submarino vai sair daqui e vai pelo rio até o mar. Não tem condição que isso seja feito. O submarino de propulsão nuclear, ele será construído em Itaguaí, no Rio de Janeiro, numa base que hoje em dia está em construção, num convênio Marinha e governo francês. Nesse convênio foi contratada a Odebrecht para construir esse estaleiro e essa base naval, que está em franco desenvolvimento. Hoje em dia, estima-se que tenha mais de 7.000 pessoas trabalhando na construção desse estaleiro lá em Itaguaí, no Rio de Janeiro. A grande preocupação nossa é sobre um possível acidente nuclear que possa ocorrer aqui em Iperó e esse acidente disseminar muitas vidas. Existe algum perigo de risco que nós podemos correr aqui com esse projeto em Iperó? Não, eu não acho que tenha risco. O risco é muito menor
do que o de Angra, por exemplo. Angra, existe um reator nuclear lá há 30 anos ou mais e tudo é feito para evitar qualquer tipo de acidente. E o mesmo acontece em Aramar. O reator de propulsão do submarino é menos de 1% de Angra 2. Então, é um reator muito pequeno. Todo acidente postulado, hipóteses de acidente, estão restritas dentro da área de Aramar. Então, não tem nenhuma previsão de acidente externo, de evacuação de Iperó ou Sorocaba. Isso não existe, isso foi uma não está previsto. Que foi gerada quando foi iniciado o projeto, que era algo absurdo aqui na região, né? As pessoas não queriam. Mas aí é por falta de conhecimento, né? Mas em caso de uma explosão, alguma coisa, tem uma proporção desse estrago? Não, hoje em dia está contido na região de dentro de Aramar, não sai da fronteira de Aramar. Os Estados Unidos, na década de 50, construiu seu primeiro seu submarino nuclear. Submarino de propulsão nuclear. Então, e por que há tanta demora para o Brasil pensar nesse submarino? É uma tecnologia bastante distante do dia a dia nosso, né? Mas o Brasil, por suas proporções, desde a década de 70, vem almejando atingir esse propósito, né? É um submarino que, por suas características, tem uma velocidade muito maior do que o submarino convencional, tem uma autonomia também muito maior, uma vez ele submergindo, ele pode ficar, teoricamente, meses debaixo d'água. Então, é muito interessante para a Marinha do Brasil. Nós seremos o 6º país, né, a ter um submarino nuclear. Qual que é a principal função dele? Bom, é proteção da costa, né? E por ser uma costa bastante grande, a costa brasileira, né? Ele, com poucas unidades, consegue cobrir toda a costa brasileira. Melhor do que os navios? Sim. O submarino tem uma característica de ocultação muito grande. Uma vez ele submerso, ninguém sabe onde ele está. O submarino convencional, uma vez ele submerso, também ninguém sabe onde ele está. Só que logo depois ele vai ter que vir à superfície para carregar suas baterias, o que não acontece com o submarino de propulsão nuclear. Comandante, o senhor saberia me dizer quais são os outros países que também têm esse submarino? Submarinos de propulsão nuclear são normalmente os 5 países pertencentes ao Conselho de Segurança da ONU. Então, o Brasil, pleiteando também um assento, também está correndo atrás do seu submarino de propulsão nuclear. Quando é que vai ficar pronto? Quando vai ser a data da montagem final? E definitivamente, lá em Itaguaí, nós vamos ver esse submarino entrar em atividade. Bom, antes do submarino de propulsão nuclear, nesse convênio com a Marinha Francesa, existe a construção de submarinos convencionais, já de tamanho suficiente, semelhante a um submarino de propulsão nuclear. Então, esses primeiros submarinos, o primeiro submarino será lançado ao mar provavelmente em 2017. Só em 2023 é que deve ter o submarino de propulsão nuclear. Por que tanta demora, comandante? Bom, isso é uma tecnologia... É verba? Não é verba, só verba? mas é uma tecnologia de difícil obtenção, ninguém nos passa. Esse convênio com a Marinha Francesa diz respeito à parte não nuclear do submarino. A parte nuclear, ela é 100% projetada e construída por brasileiros no Brasil. Já em Aramar, para esse submarino, esse protótipo que vai ter em terra, que é o LabGen, que é o Laboratório de Geração Nucleoelétrica. Esses equipamentos para esse protótipo já estão praticamente todos prontos. São mais de 160 milhões de dólares em equipamentos prontos em Aramar, esperando o prédio ficar pronto para iniciarmos a montagem. Está sendo um prazer receber aqui o comandante Carlos Alberto Rezende Martins, carioca. Como quase todos da Marinha são cariocas, né? O que será, não? Por que será? O que será? O centro da Marinha é no Rio de Janeiro. E está adotando a cidade de Sorocaba, vem morar em Sorocaba a partir de quando?
Ah, devo vir agora em dezembro. Em dezembro? Pretendo passar o Natal já em Sorocaba. Meus parabéns, então. Espero que o seu grande presente seja a receptividade e a hospitalidade desse povo maravilhoso da cidade de Sorocaba. Muito obrigado. E com certeza vai recebê-lo muito bem, com toda essa simpatia aí. Trazer um pouco da sua intelectualidade, que vai nos ajudar a crescer um pouco mais. Ficamos muito felizes. Queria te dar um presente para você entregar para sua esposa, para consumir bastante, que é a revista Bianchini. Muito obrigado. A maior revista de variedades de Sorocaba e região. Por aqui ela vai ficar informada de tudo que acontece no mundo da moda, da gastronomia, do turismo, na vida do dia a dia do sorocabano através da revista Bianchini. E um presente, que você gosta de tomar vinho? Gosto. Ah, Natal chegando, bom, Natal né? chegando. Vou dar um presente então do Empório da Maison Bertin, que quando você for comprar seus vinhos, você pode visitar a Maison Bertin, que tem a maior variedade de vinhos aqui de Sorocaba e região. É um belo empório que vale a pena conhecer. Muito obrigado. Comandante, prazer em conhecê-lo. Muito obrigado. Seja muito feliz, um ótimo Natal. Seja bem-vindo à cidade de Sorocaba. Muito obrigado. Semana que vem nós voltamos com muito mais. Até lá.